A gente estava, inclusive, aqui, enquanto a Tiara estava falando, até entrando numa outra questão, numa outra discussão aqui, que é importante a gente trazer. Porque o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, o senador Carlos Viana, afirmou que a Procuradoria-Geral da República solicitou o arquivamento do processo de prisão em flagrante determinado pela comissão. A declaração foi feita em vídeo publicado nas redes sociais, no qual o parlamentar informou ter sido comunicado pela Polícia Legislativa. De acordo com Viana, o argumento da PGR é que as pessoas ouvidas na comissão, por estarem na condição de testemunhas, poderiam mentir. Abre aspas. Olha onde nós estamos. Existe uma confusão aqui. A CPMI tem uma investigação paralela. O processo judicial lá na Justiça é outra coisa. Vou pedir para a advocacia recorrer, mas é para você ver que, infelizmente, combater a corrupção no Brasil é um desafio que ultrapassa muitas vezes o que podemos acreditar, declarou. A gente tem o vídeo, Gustavo, dele falando? Não? O senador voltou a se pronunciar sobre o tema e criticou duramente a PGR, afirmando que há uma invasão de competências do judiciário sobre o legislativo. Com o judiciário, abre aspas, né, fala dele, com o judiciário invadindo as nossas competências, como tem feito nos habeas corpus, permitindo que as pessoas não venham depor, e agora a Procuradoria pedir arquivamento de prisão em flagrante de testemunha que está mentindo. Qual é o sentido de ter CPMI? Qual é o sentido de a gente continuar investigando aqui? Questionou, né? Viana defendeu que a comissão reaja à decisão e reafirmou que não abrirá mão de ordenar prisões em casos de flagrante. Por que eu fiz questão de a gente trazer esse assunto aqui? Porque a gente está falando demais da conta de anistia, é 2026, quem vai ser preso, quem não vai ficar preso, é dosimetria, é anistia total, ampla e restrita. E está todo mundo esquecendo que milhares de aposentados foram roubados ao longo de muitos anos. Foram bilhões que foram desviados de pessoas aposentadas e pensionistas e ninguém está falando disso. E eu acho que é uma falta de responsabilidade, inclusive, da própria imprensa, de não estar dando publicidade para o que está acontecendo numa CPMI, porque o que está acontecendo lá é extremamente grave, é extremamente importante estarmos atentos ao que está acontecendo lá, porque você simplesmente não conseguir que pessoas estejam na CPMI para depor, para dar a sua versão, para dar seu depoimento, é extremamente grave, o professor. Sem dúvida. Eu falava aqui, eu advogo. Lá no meu escritório nós temos mais de 3.000 ações, já tivemos mais de 5.000 ações no âmbito do direito do consumidor, geralmente para aposentados. Aposentado que é hipervulnerável, Sim. É um consumidor hipervulnerável, uma boa parte deles, especialmente esses do INSS, que geralmente recebem um salário mínimo. Aí você tem hoje uma situação também que a população não sabe, mas são os bancos que enganam muitos aposentados. Esses descontos de associações, lá no escritório, por exemplo, a gente tem descontos, a gente tem notícia de desconto desde 2018 que continuaram até a presente data. Olha só, isso é um absurdo, sem dúvida, tem que ser investigado, tem que punir quem quer que seja. Agora, com relação à Procuradoria, o que acontece? O que aconteceu? O procurador pediu o arquivamento porque a pessoa que estava na condição de testemunha também estava na condição de investigado. E aí nós temos o princípio da ampla defesa e o princípio da presunção de inocência e da não obrigatoriedade de produzir prova contra si. Nessa circunstância, no processo penal, diferente do processo civil, no processo civil a pessoa não pode mentir. Não pode mentir porque caso a parte autora ou a parte reminta, vai sofrer uma multa por litigância de má-fé. Já no processo penal é diferente. O réu, para se defender, em razão do princípio da ampla defesa, da presunção de inocência, o réu pode mentir para se defender. Então, o que ocorre? É absurdo, mas mas o réu, para isso, cabe ao Ministério Público a acusação e provar. Isso no ambiente judicial, né? Jurídico. Mas, na CPMI, pelo que ele falou, não se aplica. Sim, mas para pessoa ser presa,
ela vai estar sujeita às regras do processo penal. Certo. E aí quem oferece o pedido de prisão geralmente é o Ministério Público. E a decretação de prisão em flagrante, qualquer um de nós pode fazer. Inclusive, se eu ver você fazendo um crime aqui agora, eu, Sim. que não sou polícia, que não sou parlamentar, posso decretar sua prisão em flagrante. Qualquer um do povo pode decretar a prisão em flagrante de qualquer um. Então, na CPMI também da mesma forma. A pessoa, em tese, está mentindo, o presidente, o parlamentar, pode decretar. Agora, evidentemente, essa pessoa vai estar sujeita às regras do processo penal. Aí, o que ocorre? Se ela mentiu, vamos imaginar que ela esteja presa, vai caber ao Ministério Público produzir a prova, provar que essa pessoa, levantar indícios, oferecer a denúncia, se houver indícios de crime, oferecida a denúncia, abre-se o processo penal, produz-se as provas, provou que mentiu, condenação por parte do juiz. Porque o crime de falso testemunho é crime. O falso testemunho é crime. Mentir é crime, de fato. Mas tem que seguir as regras do processo. Eu quero que haja investigação, como todo cidadão quer que haja. E punição para quem quer que seja. Mas tem que ser feito de acordo com as regras do processo, de acordo com as regras que a Constituição determina. E você estava falando dessa questão de 2018, acompanhando a CPMI, inclusive, alguns parlamentares trouxeram a informação de que isso já vem acontecendo bem antes, inclusive, desde 2012 tem matéria jornalística falando a respeito disso. Agora, o que a gente não pode é a gente chegar nesse ponto aí de que eu vi, inclusive, alguns depoimentos, agora virou apelido dele, careca do INSS. Careca do INSS. É um escárnio para a gente, né, que paga impostos, para os próprios aposentados que foram roubados. Carros luxuosos, coisa que eu nunca nem sabia que existia. Meu marido tinha me mostrado um vídeo a respeito desses carros, eu falei assim, não, isso aí não é desse caso. Na época, quando ele me mostrou, eu achei que nem era, que era uma montagem, Mariana, porque assim, é um negócio absurdo. E Mariana, lá no escritório agora a gente está com dificuldade. Por quê? A gente propõe a ação, o juiz julga procedente, condena a associação a devolver, na hora de achar o dinheiro, cadê? E agora o que a gente está fazendo? Vamos ter que responsabilizar o INSS. Aí, dinheiro público para pagar. Que sai do bolso do próprio aposentado. Veja bem, em 2000 começou a investigação, só volta até 2018 para pegar praticamente todos os governos. Mas em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma medida provisória justamente para conter essa questão dos desvios do dinheiro dos aposentados, que de ano em ano era preciso, sim, fazer uma avaliação sobre a questão dos empréstimos consignados. E a oposição da época do governo Bolsonaro acabou, então, derrubando isso aí no início de 2020, que foi, para mim, um escárnio. Agora, veja bem, o que eu acho é que a Procuradoria-Geral da República não pode se prestar como advogado desses delinquentes, dessas pessoas que roubaram o INSS, que roubaram os aposentados. Porque roubou não foi só os aposentados, também o INSS, porque houve essa malandragem. Agora, veja bem, defender, ou seja, parlamentares, defender pessoas do governo que ajudaram a promover esse roubo dos aposentados é muito complicado. A princípio são 6 bilhões de reais, mas estima-se que é muito maior do que isso o rombo dos aposentados. Eu estou falando isso, inclusive, Maria, como vítima. Eu, como aposentado do INSS, eu acabei sendo roubado e só percebi depois das denúncias. Por quê? Porque é muito difícil você perceber que são quantias pequenas e eles jogam esse desconto assim que você ganha qualquer aumento do INSS, me parece que já é programado isso aí, você recebeu um aumento tal e você não nota que você está sendo roubado. Então é muito triste isso aí. Ninguém olha o contra-cheque, não olha o olerite, o contra-cheque, é muito difícil. A pessoa, principalmente a pessoa humilde, aquela pessoa que está lá no Amazonas, que está lá no Norte e Nordeste, que não tem sequer acesso à internet. Essas pessoas, para mim, foram as mais prejudicadas. E eu estou assim, usando o advogado assim como o professor Júlio, ou seja, vou ter que receber. E o INSS vai ter que pagar e vai ter que indenizar também. Por quê? Porque deixou acontecer. Porque o INSS, o que acontecia? Ele, para poder autorizar qualquer desconto, o INSS tem que pegar uma autorização expressa do aposentado. Sim. E aí um problema no governo do Bolsonaro, viu? A autorização tinha que ser por escrito.
E a partir do governo Bolsonaro, essa autorização não precisou mais ser escrita. Por isso que facilitou.